Sabe quantas ferramentas seu time de marketing precisa para gerar mais resultados? Só uma. Olha só, com a RD Station Marketing, a sua equipe ganha mais produtividade com as diversas funcionalidades de marketing digital que a ferramenta possui. Você pode criar landing pages, explorar bases de leads e muito mais. E você que é líder ou responsável pelo time de marketing também pode comprovar os resultados e esforços do seu time com as diversas opções de análise. Olha só esse dashboard de resultados e as várias possibilidades de relatórios. Mais de 25 mil empresas nos escolheram e eu tenho a certeza de que o RD Station Marketing pode ser muito útil para a sua. A prospecção na rede social de negócios é um desafio para você? O Cada Cliente vai participar do maior evento de e-mail marketing do Brasil. Vamos te mostrar como conseguimos aumentar as taxas de conversão de leads. Estruture-se e aumente as oportunidades de vendas dos seus produtos e serviços. Quer prospectar ainda mais pessoas? Não perca o E-mail Market Summit 2021. Humanizar processos quase sempre foi sinônimo de reduzir a velocidade, focar no detalhe. Mas e se a humanização pudesse ser feita em escala, só que com os mesmos benefícios? A neurocientista Suemi Tanaka, da Social Miner, vai falar para a gente sobre como a inteligência de dados funciona como ferramenta para a geração de insights sobre as jornadas dos consumidores, permitindo que as marcas automatizem estratégias e se comuniquem de forma pessoal e consistente com seus consumidores. Vai perder essa? Claro que não, né? Então, fica aí com esse excelente conteúdo aqui no E-mail Marketing Summit. Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu me chamo Suemi. Estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre esse tema de automatização de estratégia a partir de dados relacionado à humanização nessas estratégias, né?
Primeiramente, eu queria agradecer todo o time do pessoal do Meio Marketing Summit pela oportunidade de estar podendo palestrar nesse evento tão importante, ao lado de nomes tão renomados ali nesse universo de meio marketing. Tem muito conteúdo bacana, vocês conseguiram reunir muita gente legal, então parabéns e obrigada aí pela oportunidade. E para contextualizar um pouquinho, eu vou trazer esses dois temas que são muito importantes relacionados a essa automatização de estratégias e a parte humana, né? Porque sem personalizar os contextos para cada um dos seus usuários, de nada adianta eu ter a audiência que tem as maiores taxas de conversão. Então, eu sei que aquela minha audiência vai converter, tem as melhores taxas, tem maior potencial, mas se eu não souber aproveitar esse potencial e mandar um e-mail quebrado, com uma comunicação muito direta, muito pobre, do que vai adiantar? Uma apresentação rápida aqui. Meu nome é Suemi Tanaka, meu LinkedIn está disponível se vocês quiserem mandar uma solicitação lá de conexão. Eu sou formada em neurociência pela Universidade Federal do ABC e acho que esse contexto até me auxilia um pouco, né, na hora de falar sobre essa curiosidade de entender os comportamentos dos diferentes consumidores, não só dos consumidores, como dos humanos em geral, né? O que leva a gente a tomar determinadas decisões, a quais estímulos a gente está suscetível, coisas que a gente nem levaria em consideração em um primeiro momento e que influenciam nossa forma de perceber, de ver e de interagir com o mundo. Isso tudo me incitou a querer trabalhar com análise de dados. Então, como está aqui pontuado, eu já trabalhei com essa parte de análise e criação de estratégias, especificamente ali no setor de e-commerces. E atualmente eu sou coordenadora do time de Data Science aqui na Social Miner e na UIN. Nosso foco principal nesses períodos tem sido estudar o comportamento do consumidor nas suas diversas fases. Então, desde um primeiro momento em que a gente tenta entender o perfil daquele consumidor, até qual é a melhor forma de se comunicar e de abordar aquela pessoa naquele contexto específico, e também o que motiva ele a passar de um momento de consideração para uma avaliação e conversão sucessivamente. Se vocês não conhecem ainda, vou fazer uma breve apresentação aqui de Social Miner e All-in para todos. Nós somos uma plataforma de marketing digital e também inserida em lojas físicas do ecossistema de local web, né? As duas empresas possuem soluções focadas ali na experiência do consumidor em toda a jornada. Então, desde aqueles momentos de aquisição mais primários na jornada, até a nutrição do seu lead, o engajamento daquelas pessoas rumo à conversão e a retenção depois. Então, temos diversas regras estratégicas para trabalhar com todos esses consumidores. E isso nos mais variados canais, né? Para conversar com eles, seja via e-mail, via push, via SMS, a gente está em todo esse contexto. Puxando aqui rapidinho, trouxe para vocês alguns dados, algumas informações para a gente começar a nossa discussão. Então, gostaria de trazer inicialmente um resultado que a gente teve em uma das análises que fizemos, né? De que campanhas que são segmentadas performam até 5 vezes melhor do que campanhas que são disparadas para a base toda ou que escolhem usuários aleatoriamente para esse disparo. E quando eu falo sobre campanhas que são segmentadas, são as de mais diversos tipos. São campanhas segmentadas demograficamente, são campanhas segmentadas por gênero, por localização, por comportamento, alguns gatilhos do usuário no site, né? Só para mostrar o potencial que a gente tem dentro desse contexto. E por que essas campanhas são tão efetivas? Quando a gente olha para qualquer segmentação que é realizado, isso é feito com base em algum parâmetro, seja ele de comportamento ou demográfico, como eu falei. Isso permite que a gente extraia uma informação sobre o comportamento desses consumidores, né?
e permite identificar que, por exemplo, uma pessoa poderia estar interessada em receber um determinado tipo de comunicação, poderia significar que ela está mais disposta a responder em determinado tipo de canal. Então, segmentar, dependendo dos parâmetros que você seleciona, ele te ajuda a ter uma previsibilidade do comportamento desses consumidores. E a partir disso, a gente consegue também olhar e pensar, certo, esse consumidor vai se comportar dessa maneira, nesse contexto. Qual que é a dificuldade que ele está tendo nessa jornada de compra se a gente estiver olhando para um e-commerce? Qual que é a dificuldade dele em encontrar informações do produto, por que ele está ou não está convertendo? E a partir disso, a gente consegue ter esses contextos personalizados para conversar diretamente com esses usuários. Algo bacana de se colocar é que tudo isso ia ser muito fácil se a gente tivesse que atender um cliente de cada vez, né? Então, se, por exemplo, eu vou numa loja física comprar um presente para minha irmã, eu posso simplesmente chegar para a vendedora e falar, olha, estou com muita dificuldade, não sei o que escolher, o que geralmente o pessoal leva para essa pessoa? E daí ela ia conseguir me atender de forma muito personalizada, mostrar as principais coisas que ela parece que ela acharia que tenham a ver com a minha personalidade, com a descrição que eu dei da minha irmã. Mas quando a gente fala sobre escalonar, como é que a gente pode utilizar pistas comportamentais para entender o que essas pessoas querem, sem elas terem que necessariamente falar para a gente? É um pouco sobre isso essa nossa discussão hoje. E para trazer um exemplo mais específico aqui, peguei hoje o caso da Rafaela e do Felipe. Nesse meu e-commerce de moda fictício, eles são dois consumidores que têm um perfil muito semelhante. Ambos compraram ali nos últimos 7 dias, acessaram o site 2 vezes, dentre outras navegações que eles fizeram. Compram um ticket médio maior que a média sempre que eu olho para as conversões anteriores desses usuários, mas tem algumas características que não estão tão na cara, tão óbvias assim no primeiro momento, que podem ajudar muito a entender o contexto desses usuários. Aqui na Social Miner e All-in, a gente trabalha com essa parte de inteligência através de algoritmos de classificação, que por meio de comportamentos específicos, como busca, navegação no site, tempo de permanência e diversos parâmetros que são acrescentados aqui, conseguem ter como saída uma previsibilidade da melhor forma de impactar esse cliente. Então, aqui no nosso exemplo, apesar de terem todos os comportamentos muito semelhantes, a gente identifica que a Rafaela, ela reage melhor a ofertas quando elas aparecem em um site. Então, se eu estou ali no meu carrinho, aparece um cupom para eu olhar alguma oferta, eu, Rafaela, acharia melhor e reagiria melhor a esse tipo de comunicação. Enquanto que o Felipe, ele reage muito melhor e teria uma probabilidade maior de abertura e de engajamento com canais off-site. Então, se no meu momento de elaborar uma estratégia eu tivesse que definir para quem que eu vou mandar um e-mail, através desse algoritmo de classificação, eu teria uma audiência segmentada para pessoas que são mais propensas a interagirem com o e-mail e para quem esse canal seria mais efetivo. É importante entender em cada momento que eu tenho que falar com o meu usuário, né? Por que eu já não mando e-mail para todo mundo, se a possibilidade da Rafaela interagir também existiria ali naquele contexto. Teve um estudo muito legal que a gente fez aqui em casa também na Social Miner, relacionado ao engajamento dos consumidores quando eles recebiam um e-mail. E o que a gente descobriu? Que depois do 4º e-mail enviado para o cliente, que ele não abria, a probabilidade dele abrir os próximos e-mails era muito baixa. O que isso significava? Que se eu mandei um e-mail para aquela pessoa, ela não abriu uma vez, não abriu uma segunda e não abriu uma terceira, depois da 4ª vez ia ser muito difícil eu retomar esse cliente ali para a minha jornada, seria muito difícil trazer ele de novo para a minha conversa. E por que isso é tão importante? Eu poderia deixar para mandar um e-mail de relevância alta ali para a Rafaela, chamando ela para uma oferta específica que fosse muito apelativo, muito persuasiva para qualquer pessoa, por mais desengajada que ela fosse. Enquanto para o Felipe, como ele tem essa maior propensão a interagir com o e-mail,
Uma pequena motivação, seja de fidelização, de algum brinde que ele poderia recebendo uma determinada campanha, já faria com que ele interagisse com esse meio. Daí existe a importância da gente conseguir segmentar, porque cada um dos touch points ali de comunicação com esse usuário, ele é único e a gente não pode subestimar pensando que, não, enviei um e-mail para essa pessoa essa semana, na semana que vem eu envio outro tentando trazê-la de volta. Às vezes essa primeira chance, essa primeira interação que você teve, ela era mais importante. Então a gente não poderia tentar ignorar esse fator. Quando a gente olha aqui, especificamente nesses algoritmos de classificação... Nossa, gente, está com barulho aqui. Um minutinho. Entendendo esse contexto de que é muito difícil pegar essas informações que são mais complexas, eu queria trazer aqui o outro lado da moeda, que é que alguns cliques que os usuários deixam no seu site, eles podem dizer muito sobre o tipo de consumidor que eles são. Então, em um dado mais básico ali, são todas as informações que qualquer plataforma de e-commerce hoje em dia consegue captar e consegue estruturar, né, para esses clientes maiores. E é claro que todas as informações são coletadas com uma finalidade específica, com permissão do usuário, de acordo com a LGPD. Então, ele sabe que está fornecendo essas informações para que a gente consiga segmentar e trazer informação que seja mais relevante para ele durante a jornada de compra. E qual a finalidade desses dados para as empresas? Já é sabido que quanto mais recente a navegação de um usuário, mais apto ele está a interagir ali com comunicações, mais ativo ele está na nossa base, né? Ele acabou de visitar, acabou de buscar, está interagindo, criou um carrinho, abandonou um carrinho. A gente sabe que esse é um usuário quente e isso é utilizado muito para fazer segmentações, acho que todos vocês aqui já estão familiarizados. Mas alguns cliques de busca, por exemplo, são outro exemplo de como a gente pode usar. Quando a gente tem o caso de usuários que realizaram uma busca ativa no site, eles estão interessados ao ponto de terem efetuado algum comportamento para procurar o produto deles. Eles não estavam lá parados e uma oferta chegou e daí eles decidiram encontrar. Eles têm uma necessidade, precisam de uma solução, vão no seu site e buscam por aquilo. Por conta disso, até que a gente vê que a probabilidade de compra para usuários que buscam no site é praticamente 2 vezes maior do que probabilidade de compra para usuários que não realizam essa busca, né? Então, é algo básico para esse usuário em um primeiro momento, mas ele já está te dando uma pista do que ele é, do que ele precisa, quais são as informações que ele quer te dar. A partir dessa característica, por exemplo, a gente poderia criar uma ação, se meu usuário está procurando por uma geladeira, por exemplo, de trazer para aquele contexto dicas de especialistas da nossa loja na hora de escolher geladeiras, ou mesmo as top 10 geladeiras escolhidas no último momento, no último mês, na última semana, para que esse usuário pudesse levar em consideração também a opinião de outras pessoas, né? Sejam eles pares, então outros usuários que compraram a geladeira e acharam que ela era uma boa opção, ou especialistas do site que poderiam trazer os prós e contras de cada um do produto. Então, enviar um e-mail para essas pessoas que estão em fase de avaliação ativa, buscando ali, tentando auxiliar elas nessa tomada de decisão, poderia ser muito favorável como estratégia, né? Visando o engajamento dessas pessoas e futuramente a conversão. E aqui no último exemplo a gente tem dados de geolocalização que também poderiam ser utilizados das mais diversas formas, né, pelos e-commerces, pelas lojas, como por exemplo, eu tenho um centro de distribuição de geladeira aqui em São Paulo, mas o usuário que está naquela determinada jornada é do Nordeste e eu vejo que as taxas de conversão para os usuários de Nordeste são menores. Quando eu vou investigar por quê, eu consigo identificar que é porque o frete é muito caro para aquelas regiões. Então, tendo essas informações em mãos, como é que eu posso remanejar isso? Eu poderia mandar um e-mail, um push, alguma comunicação para essas pessoas,
enviando um cupom e falando que eles poderiam utilizar esse cupom em uma loja física nos arredores de onde eles moram, né? Caso existisse uma loja física nessas localizações. Dessa forma, a gente contribui no auxílio para esses usuários que estavam interessados e também no incentivo de uma jornada que seja mais omnicanal, né? Em que ele possa começar de forma online, buscando nossa inteligência entenda as necessidades dessa pessoa, entenda o contexto que ela está inserida, explore essa parte para oferecer uma solução que melhor se adeque à realidade daquele usuário. No caso, seria dar um cupom para essa pessoa, para que ela pudesse, em alguma loja física da região, utilizar esse cupom e realizar a compra dela, mesmo que não fosse de forma online. Então, para trazer um pouquinho sobre todo esse contexto, desde o cadastro de leads até o engajamento e o disparo de campanhas, eu trouxe aqui alguns slides para apresentar como funciona a nossa estrutura hoje, né? Quando eu falei que a gente tinha ferramentas para input de dados de cadastro, compartilhamento de informações, de listas, etc., era sobre isso que eu estava falando. Então, temos diversos meios para input de informações de clientes, desde integrações com CRM, dados de mídia, listas que são ali enviadas para as nossas plataformas, ou mesmo canais no site do cliente que são utilizados para cadastrá-los. Uma vez que a gente tem todas essas informações centralizadas do cliente, o que a gente pode fazer? Esses dados vêm aqui para o nosso core, que é onde acontece toda essa parte de inteligência, algoritmos que rodam ali no back-end e trazem um input e trazem a melhor estratégia que a gente pode usar com essas pessoas, para então serem disparados canais de contato direto com o consumidor. Então, conversar com ele diretamente no site da página, enviar um e-mail, um web push, um QR Code, dependendo do contexto desse consumidor. E essa solução inteira que permite que a gente se comunique com as pessoas de forma tão personalizada. É claro que entre esse passo de visão única e das comunicações que vão ser direcionadas para os consumidores, tem a criação humana. Criação do texto que vai ser enviado por e-mail, criação do texto que vai ser enviado por push. Mas todas as estratégias que guiam essas criações, elas são pré-definidas, né? Então a gente sabe o que melhor funciona para cada uma dessas segmentações. Então aqui só um exemplo ilustrativo. Na nossa página ali de vendas de moda, nosso e-commerce de moda, a Black Friday vai chegar e um determinado cliente gosta sempre de estar por dentro das melhores ofertas que sempre aparecem ali na Black Friday, né? Aquelas que têm ofertas limitadas, os maiores descontos, etc. A partir desse momento ele fornece dados, fornece as permissões para que a gente possa conversar com ele, seja por e-mail, seja dando permissão de push Chrome. Esses dados vêm para a nossa inteligência, que entendem quem é aquele consumidor. Então, se ele já passou por uma loja física e deu alguma informação que a gente possa bater com essa, a gente entende que ele é a mesma pessoa para conseguir ter uma visão unificada da jornada. Se ele interagiu com um link em um determinado site, passou por um QR Code, redes sociais, a gente consegue entender também. E a partir daqui a gente segmenta. Certo, esse usuário teve essas características aqui de comportamento, então a melhor estratégia para ele é mandar um e-mail nesse dia, nesse horário, com esse tom. E a partir daqui, a nossa plataforma também realiza esse disparo. O que eu queria trazer um pouquinho hoje aqui para vocês é em relação a essa parte central aqui de inteligências de automação. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui que acontece todas essas segmentações, aqui que acontece que rodam os algoritmos, que as audiências são criadas, certo, mas o que isso significa? Para ilustrar um pouquinho, eu trouxe esse modelinho
É um modelo conhecido no mercado, muitos de vocês já devem ter tido contato com ele, mas é de nome RFM ou RFV. E o que significa cada uma dessas letrinhas aqui? Já já eu entro em todas essas cores que estão aqui embaixo, mas de uma forma básica, ele é um modelo que considera parâmetros relacionados à compra dos usuários. Como assim compra, Suene? Esse R significa recência. Ele indica o quão recente foi que o usuário fez a última compra dele. Então, se eu fiz uma compra ontem, a minha recência vai estar muito alta. Se eu fiz uma compra 1 ano atrás, ela vai estar muito baixa. Frequência diz respeito a quantas vezes um determinado usuário converteu em um período. Então, no último ano eu fiz 10 compras naquele determinado e-commerce. E M ou V significa valor monetário, por isso essas duas letrinhas, né? Que é quanto eu gastei em todo esse período que eu estou analisando. São informações relativamente fáceis de você ter dos seus usuários, então que você consegue estruturar em um primeiro momento e analisar, e nos trazem insights muito bacanas, mesmo sendo bem simples, né? Quando a gente pega aqui, por exemplo, trazendo para esse primeiro gráfico, aqui é o eixo da recência, então quanto maior, mais recente o cliente, e aqui é o eixo da frequência e do valor. Quanto maior, mais frequente ele compra e mais ele gasta. Utilizando alguns parâmetros de recência, frequência e valor, a gente consegue dividir toda a nossa base de usuários em alguns grupos que têm características comuns aqui dentro. Então, por exemplo, se eu olho para os meus campeões, esse champions aqui, eu estou olhando para os usuários que compraram mais recentemente, gastaram mais e compraram mais vezes. Então, eu sei que esses clientes eles são muito valiosos para mim, eu não quero perdê-los. Sei que eles são engajados com a minha marca, talvez são as pessoas para quem eu poderia mandar alguma pesquisa e elas responderiam. Se eu olho, por exemplo, para um Ken Luzan, esse CLT, eu vejo que ele tem uma frequência e um valor muito alto também. Então, eles compravam muito e gastavam muito com a minha marca. Mas o que acontece? A recência deles é muito baixa. Então, faz 6 meses que esse usuário não comprou nada ali na minha loja. Apesar de que, antes desses 6 meses, ele comprava muito e gastava muito. O que eu posso fazer para reter esse usuário e não deixar que ele vá embora da nossa jornada, né? Como que eu transformo esse usuário que antes era Ken Luzan em um campeão novamente? E cada uma dessas audiências, ela tem uma grande importância, né? A gente consegue definir objetivos, seja recompensar as pessoas que estão indo bem, seja engajar as que só fizeram uma compra ou poucas compras, ou reter as que estão ali quase escapando. E elas possuem características muito específicas entre si que vão ajudar a gente na hora de humanizar esse contato, essa relação. Então, mais do que essa segmentação aqui, do que vale eu ter a melhor segmentação do mundo se eu não souber o que falar com cada uma dessas audiências, né? Não vou, por exemplo, oferecer uma nova jornada de compra, oferecer um novo produto para a pessoa que acabou de comprar. É a mesma coisa que, visitei um site de calçado porque eu precisava comprar um tênis. Ok, comprei meu tênis. Em todos os outros sites que eu entro, eu fico recebendo mais anúncios de tênis, sendo que eu já comprei aquele item. Ele não faz mais sentido para mim. Talvez faria sentido, uma vez que eu comprei um tênis, ele é um tênis de corrida, você me oferecer algum outro artigo de esporte. E isso entra muito na seara de como a gente consegue definir a melhor estratégia para cada um desses grupos. Então, para trabalhar com cada uma dessas audiências, né, para incitar um pouco o pensamento, eu trago aqui 2 principais perguntas. Primeiro você conhece as dores da audiência que compra seu produto? Então, quando a gente olha aqui, eu sei que esse Ken Luzan comprava muito, gastava muito, mas parou de comprar faz um bom tempo. Quais são as dores que essa audiência está passando para eles terem parado de comprar, né? Por que esses usuários não estão mais engajados ali na minha jornada de compra? Por que eles não estão mais interessados em retomar
a interação com a minha marca. Em contrapartida, alguns outros usuários, por exemplo, que estão em campeões, eles estão muito satisfeitos, eles não têm nenhum problema. Mas uma vez que eles passam de campeões e deixam de comprar em 1, 2, 3 meses, o que está fazendo eu não conseguir reter esses clientes? Então, é uma provocação de entender um pouquinho quais são as dores específicas dos usuários que estão em cada momento da jornada, né? Porque, querendo ou não, para ter uma estratégia personalizada, a gente precisa focar exclusivamente em pequenos grupos. Senão, a gente não vai conseguir, senão vai ficar muito generalista, a gente vai estar falando com a audiência toda, e quem fala com todo mundo não fala com ninguém. E, em complemento a isso, a conhecer as dores das audiências, como que você está se comunicando com o seu público? E aqui é uma parte que eu gosto de ressaltar bastante, né? A parte de comunicação, porque, querendo ou não, a linguagem escrita, principalmente nas interfaces digitais, quando a gente está ali no e-mail, está ali no celular, interagindo com outras pessoas, ela é um dos principais fatores que torna essa experiência mais humana. Então, se só tivesse, por exemplo, uma tela em branco aqui, com uma frase: olá, como posso te ajudar? Ou, oi, tudo bem? Tudo bem, fulano? Posso te ajudar em algo? O tom que você expressa nessa linguagem escrita, ela já traz essa característica mais humana, mais pessoal para o seu consumidor, né? É aqui que mora a alma do negócio. De nada adianta ter as melhores segmentações, como eu falei ali anteriormente, se eu não conseguir elaborar cada uma delas e descobrir qual que é a melhor forma de falar com cada uma dessas pessoas. Então, quando a gente se depara com linguagem, principalmente quando não tem outra pessoa ali do nosso lado, o que a gente espera? A gente espera que aquilo tenha sido escrito por um ser humano. Então, a gente espera que aquela linguagem seja autêntica, seja empática, que quem está escrevendo aquilo tenha a memória. Então, por exemplo, se eu comprei de uma determinada marca e fiz uma reclamação, e o próximo e-mail que eu recebo daquela marca é um e-mail super feliz, falando, que bom, que não sei o quê, sem necessariamente cuidar da minha reclamação e entender que aquele contexto que eu estou passando é um contexto delicado com aquela marca, como é que você quer que o seu cliente se sinta satisfeito com isso, né? Seria como se você estivesse falando com um amigo, contando de um momento super triste da sua vida, ele vira para você e fala, que bom, que bacana, mas e aí, o que você está querendo? Então, um ponto muito, muito engraçado que eu acho é que, por mais que a gente saiba que muitas dessas comunicações são disparadas por robôs, digamos assim, né? São automatizadas ali. Nesse sentido, a gente espera que eles tenham o mínimo de humanidade. Na realidade, a gente espera que eles tratem a gente como se fosse outra pessoa tratando a gente. E isso é extremamente importante quando a gente está escrevendo para um público. Então, trouxe aqui alguns pontos para a gente usar como guias, sempre que for criar alguma estratégia para cada uma daquelas segmentações de base, independente dos parâmetros que você escolher. Se você segmentou uma base, ela tem um objetivo específico. Então, meu texto precisa ser útil para esse objetivo. Se o objetivo daquela audiência específica é engajar, ou cadastrar, ou informar, ou vender, eu tenho que ter isso muito claro para que as informações que eu estou trazendo para o meu consumidor sejam úteis e não seja algo que nada vai acrescentar, que não incita uma ação do lado do usuário, né? Bacana, recebi esse e-mail informativo aqui, mas aí, o que eu faço com isso? Eu nem estava em uma jornada para que isso me fosse útil, né? Vai passar despercebido ou talvez nem ser clicado por aquele usuário. Outro ponto importante aqui de trazer é o contexto. Qual que é o contexto do meu consumidor? E aqui é a hora de conhecer com quem eu estou conversando. Tendo o meu objetivo, que é, por exemplo, vender para uma determinada pessoa, agora eu preciso entender o contexto, certo?
é um usuário recém-cadastrado? É um usuário que se cadastrou faz tempo? Ele está receptivo ao tom de voz da minha marca? Ou ele está mais receoso? Se ele acabou de fazer uma reclamação, como eu disse anteriormente, ele está mais sensível a uma interação com a marca. Então, a abordagem que a marca teria que ter com esse tipo de consumidor precisaria ser muito mais empática, mais cuidadosa, mais cautelosa, né? No contexto geral. Enquanto que se o usuário acabou de te passar um e-mail de bom grado, falou que queria receber as informações, as principais ofertas sobre a marca, você sabe que ele está muito receptivo. Você pode utilizar um tom de voz da marca entusiasmado, sempre de acordo com os manuais que as marcas têm, né? Por exemplo, lá em momentos sensíveis da jornada do cliente, o tom que a gente utiliza é esse. Em momentos de euforia, o tom que a gente utiliza é esse. E a partir daqui, a gente entende um pouquinho melhor sobre o tipo de comunicação que a gente pode utilizar quando falaria com uma pessoa. E um terceiro ponto que eu acho muito legal também de colocar é pensar sempre se meu texto soaria natural em uma conversa. Então, se você fosse um vendedor de loja física e estivesse tentando ajudar nesse mesmo contexto, com esse mesmo problema, o seu consumidor, você diria isso para a pessoa? Por mais que a sua loja seja séria ou lúdica, existem várias formas de passar uma mesma mensagem, né? E não necessariamente algo para soar natural, aquela coisa tem que ser uma brincadeira, tem que ser um meme. Pode ser uma conversa natural de alguém sério que está conversando ali. Então, sempre se pergunte se um atendente da loja física diria isso para aquela pessoa. Se coloque nessa posição. E como um resumo aqui, eu trouxe então entender os problemas e sentimentos daquela audiência em específico, ter clareza no objetivo para conseguir definir qual a melhor forma de ser útil para aquelas pessoas, definir o que não deve ser feito ou ser mandado para a audiência. Naquele exemplo de a pessoa acabou de comprar, eu sei que eu não devo tentar enfiar outra jornada de compra à força ali para aquela pessoa, sempre no intuito de tentar ajudar esse consumidor a retornar para a marca, né, a fidelizar aquela pessoa, não assustá-la. E o último ponto é que o potencial e o esforço para cada uma dessas audiências também deve ser levado em consideração. Naquele exemplo anterior que eu tinha dado lá na matriz de RFV, a audiência de Ken Lusdan era uma audiência que era importante, gastava muito, mas não estava presente faz muito tempo. Então, a partir dessas informações, eu sei que se eu conseguir trazer aquela audiência de volta, ela vai comprar com frequência, ela vai comprar bastante. Então, o potencial de receita que ela traz para mim é alto. Em contrapartida, qual o esforço que eu vou ter que ter? Vou ter que tomar mais cuidado com as comunicações, criar algumas sequências de e-mail ali, de disparos, para reengajar essas pessoas, trazer algum tipo de benefício, seja ele motivacional ou seja ele financeiro. E no final, bater se o potencial que aquela audiência tem vale o esforço que vai ser utilizado. Um pouco ainda na linha desse Ken Lusdan, todas as ações que a gente cria, elas vão ter como objetivo um desses 4 pontos. Ou atrair, ou engajar, ou vender, ou reter quem? As pessoas. Reter esses nossos usuários, esses nossos clientes. Nessa ação que eu usei como exemplo do Ken Lusdan, em um primeiro momento a gente poderia enviar um e-mail para ajudar a pessoa na escolha, em uma nova jornada, visto que ela acabou de navegar, e posteriormente trazer algum incentivo ali que induzisse ela a converter, né? Que ajudasse ela a converter. E a partir daí, esse aqui é o ciclo de nutrição dos nossos usuários, para que a gente sempre consiga ter usuários sendo promoters da nossa marca, gostando do que eles estão vendo, tendo boas experiências e recomendando também essas ações para outras pessoas. E queria finalizar aqui, já estamos quase no limite de tempo, com essa frase que automatizar não é generalizar.
Então, quando a gente olha para segmentações, para grande escala, né, que a gente precisa mandar para os nossos usuários, bases ali de milhões de clientes, é muito difícil a gente olhar especificamente para cada uma dessas pessoas. É impossível, a gente não consegue olhar para 1 milhão de clientes um a um. Mas, como eu trouxe aqui anteriormente, tem determinadas características de comportamento que podem ajudar a gente a inferir qual é o momento, qual é a sensibilidade, qual é o contexto daqueles usuários. E isso, quando a gente para analisar, para olhar, são as pistas mais valiosas que a gente pode ter na hora de criar essas estratégias. E dessa forma, a gente consegue criar estratégias que sirvam para vários usuários que estão no mesmo contexto, que têm as mesmas dores e que vão reagir de uma forma muito semelhante. E dessa forma a gente consegue ser pessoal, consegue ser humano e, ao mesmo tempo, conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, para ir finalizando por aqui, a gente fez uma seleção de alguns materiais para vocês poderem consultar e desfrutar depois, eles vão ficar disponíveis, né? É só mirar o celular aqui na telinha para conseguir baixar esses conteúdos. E eu vou ver também se consigo disponibilizar o link desses materiais para vocês posteriormente. Tá bem, pessoal? Obrigada, era sobre isso que eu queria falar hoje e bom resto de evento para todos vocês.